Gente, bem-vindos. Eu vou dar uma aula teste para vocês, que vai ficar depois arquivada no meu YouTube, com minha primeira postagem séria, né? Vai ser uma aula sobre o que eu vou chamar de o paradoxo da resistência legislativa ao bolsonarismo. Essa aula eu vou apresentar numa fala que eu vou dar para o pessoal do IESP, da UERJ, no dia 28 de julho de 2020. E depois eu vou utilizar também como material para os meus alunos. Ela está embasada, em parte, num texto que eu estou escrevendo, que eu escrevi já, estou guardando publicação, junto com o Emílio Peluso e o Rafael Maffei. Então, tipo assim, fica o crédito aqui, porque, em parte, as ideias que estão aqui foram desenvolvidas por eles também. Tá? Vamos começar, então. O que eu estou querendo fazer? Primeiramente, esse cara que está na foto aí é o John Rawls, né? E o Rawls ele acredita que todas as sociedades bem ordenadas, né, elas necessariamente ou são pluralistas ou então elas se tornam pluralistas. Por quê? Porque várias doutrinas compreensivas podem emerger quando as pessoas têm liberdade de consciência para poderem viver segundo suas crenças, segundo suas convicções, segundo suas ideias. Então, numa sociedade que garanta a liberdade, ela vai se tornar pluralista se ela já não for. Tá? E o iliberalismo, caras como Orbán, Bolsonaro, enfim, outros caras parecidos, eles, ele se assenta sobre uma unidade, né? Sobre a ideia de que você tem uma única doutrina compreensiva. E, portanto, a gente pode dizer que ele depende, uma das ideias centrais do iliberalismo é a negação da razão pública. Ele precisa de desconstruir a razão pública como um locus adequado para que as pessoas possam deliberar democraticamente sobre suas ideias e contrapor umas outras pretensões, né, ou projetos, planos de governo. Né? Então, uma das ideias centrais do iliberalismo é justamente essa ideia de negação de um dos mecanismos por meio dos quais o liberalismo sobrevive, que é a razão pública. Sem esse liberalismo, tá? Sem essa razão pública, o liberalismo, enquanto categoria política, ele deixa de existir. Então, uma das ideias centrais do iliberalismo é você pensar numa concepção de democracia, por exemplo, estritamente majoritária, que não tem uma preocupação com procedimentos e princípios, né? Que seja uma concepção quase unitária, que entende o povo como uma unidade indivisível, né? E que pretende estabelecer uma relação direta entre um líder autoritário e esse povo. Bom, vamos lá. Por que o bolsonarismo ele é antiliberal? Essa foto é da Petra Costa, grande cineasta brasileira, premiadíssima, maravilhosa, que escreveu um artigo no New York Times dizendo que o Bolsonaro pregava uma espécie de guerra contra a verdade. Né? E eu acho que essa ideia de guerra contra a verdade expressa muito bem os perigos do nosso bolsonarismo. Né? Nos ajuda a classificar o bolsonarismo como uma espécie de liberalismo. Aqui temos algumas características: negacionismo ambiental, liberação de pesticidas, controle de natalidade baseado em abstinência, dizer que o nazismo é de esquerda, dizer que as Nações Unidas são uma organização comunista, marxista, dizer que existe as universidades públicas produzem drogas sintéticas nos laboratórios de química e vastas plantações de maconha com agrotóxicos, como se falou, dizer que o criacionismo é uma ciência, colocar no mesmo status, ou dizer que a Covid-19 é uma gripezinha. Se fosse uma gripezinha, essa aula não estaria acontecendo no ambiente virtual, na verdade, gente. Mas vamos lá. Outros elementos que podem caracterizar o bolsonarismo como antiliberal você ter um constante apelo a valores da comunidade, um controle sobre as artes e a cultura, ameaças constantes à liberdade acadêmica, ataques à imprensa, a jornalistas específicos, ataques às instituições, majoritarianismo, essa ideia de que a democracia é apenas o que a maioria disser e votar lá, e a criminalização da oposição. São elementos que caracterizam de uma maneira muito
muito visível o bolsonarismo como um movimento iliberal nesse sentido, né? Bom, e o ponto da minha aula é o paradoxo da resistência legislativa. Por que a gente poderia pensar o seguinte? Olha, o Brasil está numa posição melhor do que a Polônia e a Hungria para resistir a um líder autoritário, a um líder populista, que tem princípios iliberais. Vamos tentar construir esse argumento e depois eu vou dizer por que ele não funciona, tá? Mas a foto do Rodrigo Maia está aí porque eu acredito que o Bolsonaro, o Bolsonaro não, o cachorro latiu me deixou nervoso, né? Eu acredito que o Rodrigo Maia ele acredita, ele segue essa ideologia, tá? Ele segue essa crença de que é possível resistir ao bolsonarismo. O argumento seria mais ou menos o seguinte, tá? Se você comparar o Brasil com a Polônia e o outro país lá, a Hungria, vocês vão ver que aqui o nosso presidencialismo ele é diferente. Nesses países parlamentaristas, você tem uma unidade entre o executivo e o legislativo muito maior, muito menos espaço para divergência. Então, se você conseguir chegar ao poder lá, você vai controlar o legislativo e o executivo. Aqui no Brasil, você tem uma fragmentação muito maior. Você tem, primeiro, o presidencialismo de coalizão, em que você vai ter 30 partidos representados no Congresso Nacional. Né? E, ao mesmo tempo, você tem o federalismo. Quando você junta essa coisa, o federalismo, e você junta o presidencialismo de coalizão, a expectativa que se tem é que você vai ter mais instituições que poderiam fazer uma espécie de contrapeso ao presidente da República. Né? E aí se acredita que a gente teria condição de conter o Bolsonaro. Muita gente no judiciário acredita nisso também. Né? Muita gente acredita que o judiciário vai conseguir parar o Bolsonaro. Mas eu não estou aqui para falar do judiciário, eu quero falar apenas do paradoxo da resistência legislativa. E se você pegar casos específicos, você vai ver que esse argumento do Maia funcionou em alguns momentos no Brasil. Tá? Vou dar um exemplo aqui do orçamento das universidades. Todo mundo se lembra que no final de 2019 o governo Bolsonaro começou a cortar o orçamento das universidades de maneira não explicada, de maneira quase que como uma retaliação, né? E funcionou. O legislativo todo se uniu, barrou o Bolsonaro. Não sei se vocês lembram do pacote anticrimes do Moro, né? Que tentou passar aquele pacote com uma legislação penal extremamente truculenta, extremamente antiliberal, extremamente populista, uma legislação dura, com penas fortes, né? E quando chegou no legislativo, eles conseguiram barrar também. Eles conseguiram barrar e essas pequenas vitórias assim foram muito importantes para a democracia brasileira, não é verdade? Então, o argumento do Maia seria mais ou menos o seguinte: olha, eu consigo conter o bolsonarismo e ficar só com a parte que me interessa, que é o pacote econômico dele, que é essa política neoliberal, são as reformas tributárias, reformas trabalhistas, reformas na Previdência, reforma no sistema político, reforma em tudo que quiser para poder tornar a nossa economia mais liberal. Né? O Maia sempre acreditou nisso, acreditou que ele podia usar o bolsonarismo, ele podia diferenciar o Paulo Guedes do Bolsonaro, né? e comprar essa ideia. Né? E esse é o mito da resistência. E aí eu digo que esse mito é um paradoxo, essa welcome to reality. Aí é para dizer o seguinte: olha, não vai funcionar muito bem. Não vai funcionar porque, primeiro, o neoliberalismo, no caso do bolsonarismo, ele é inseparável do iliberalismo, tá? Do antiliberalismo. Obviamente que eu estou falando essas duas expressões não foram muito felizes, porque quando eu falo de neoliberalismo, eu estou falando de uma doutrina econômica. E quando eu estou falando de antiliberalismo, eu estou falando de uma doutrina política.
Tá? Liberalismo econômico significa você ter uma economia não regulada. Liberalismo político significa você ter instituições liberais, instituições que permitem o florescimento de múltiplas ideologias e que permitem que as pessoas tenham autonomia para decidir os seus projetos de vida, né? As instituições e as pessoas têm autonomia, né? Bom, as liberdades públicas e as liberdades individuais vão ter que estar consagradas. Por que, o iliberalismo político está ligado ao neoliberalismo econômico? Existe um mecanismo de retroalimentação, tipo assim. O iliberalismo do Bolsonaro no campo da política, ele se coloca como uma parte do neoliberalismo. Se você virar pro cara que odeia o PT, ou o cara que odeia gay, o cara que odeia o Paulo Freire, o cara que tem medo da mamadeira de piroca, o cara que tem todos esses mitos, esses preconceitos bolsonaristas na cabeça e falar o seguinte: olha, vamos fazer um governo aqui que vai ser bem legal para você, cara. Nós vamos desenvolver a peça o país. Mas, para isso, nós vamos cortar a tua previdência, congelar o teu salário, tirar os seus direitos trabalhistas, férias, 13º, e vamos fazer uma reforma tributária para aumentar o imposto que tu paga no saco de feijão, mas diminuir o imposto do milionário. Se você vira isso e coloca pro Zé Mané, que votou no Bolsonaro, ele simplesmente não vai votar nesse governo. Se você tentar fazer um neoliberalismo limpinho, um neoliberalismo tipo, sei lá, enfim, sem nomes aqui, né? Não temos nomes nas aulas, não porque a gente não pode, né? Mas, enfim, o que vai acontecer é que sozinho esse neoliberalismo tem muito pouco apelo, né? Me parece que o iliberalismo político ele acaba funcionando como uma espécie de cortina de fumaça, né? Que serve para você manter as pessoas constantemente mobilizadas em torno de uma ideologia, em torno de algo que ela odeia, né? Os caras que odeiam mobilizados em torno do ódio, e o restante da sociedade mobilizado em torno da defesa das instituições, né? Nós, professores e alunos das universidades, ficamos morrendo de medo dele acabar com a nossa liberdade de cátedra. Os defensores das liberdades no campo do processo penal ficaram morrendo de medo de se instaurar um DOPS aqui, né? Os gays, lésbicas, transexuais, comunidade LGBT, ficam morrendo de medo de apanhar na rua por causa desses malucos. Então, as pessoas ficam permanentemente mobilizadas em torno da defesa das liberdades mais básicas, mais primárias e mais evidentes, né? E elas perdem a capacidade de resistir contra a política econômica. Isso explica um pouco por que fracassa o mito da resistência. Porque quanto mais o Maia tenta proteger alguns direitos, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de cátedra, os direitos criminais, o devido processo legal, põe um freio no Moro. Olha que legal, que coisa civilizada e tal. Mas o problema é que quanto mais você faz isso, mais o bolsonarismo ele vai precisar se radicalizar para continuar sobrevivendo, entende? Esse que é o problema. É um problema estrutural, é um problema de funcionamento. E esse Welcome to Reality, por que eu pus essa plaquinha aí no fundo? Pelo seguinte, meus queridos, a Covid acabou com esse argumento. Mostrou para o mundo e para os marcianos, se existirem, que o Rodrigo Maia e quem pensa como ele está errada. Não tem condição, entende? Mostrou, foi um choque de realidade duro. Tipo assim, o Bolsonaro ele se radicalizou depois que veio a Covid, né? Ele parte para um negacionismo, né? Ele de certa maneira, ele desencantou uma coisa que eu coloquei aqui. Não vai dar para falar sobre tudo que está no slide, né? Mas essa ideia aqui, ó, o desencantamento da oposição fragmentadora. Essa oposição fragmentadora é a ideia do seguinte, que eu vou fazer oposição só a uma parte do governo Bolsonaro. Eu vou fazer oposição só à destruição
do Paulo Freire na educação, ou eu vou me opor só ao aniquilamento completo dos povos indígenas, ou eu vou me opor só à destruição dos direitos das comunidades LGBT. Não dá, meus queridos. Ou você se opõe também a essa política econômica e para essas reformas dele, ou o Bolsonaro vai se tornar cada vez mais forte, porque ele vai precisar de mais ideologia para justificar de maneira não pública aquilo que ele vinha sustentando. A aula já passou de 15 minutos, eu queria que ela fosse menor, não deu, tá? Mas tá aí, eu espero que vocês possam ter entendido o argumento. Bom, gente, vamos lá. É só para complementar a explicação, porque eu estava vendo ontem e eu não fiquei muito satisfeito com ela. Por que eu acredito que esse paradoxo, que essa pretensão de você fragmentar o bolsonarismo, ela vai dar errado? A ideia, por exemplo, que eu já citei do Rodrigo Maia, de comprar uma parte do bolsonarismo, que é o seu projeto econômico, sem a sua ideologia no campo dos costumes, no campo dos direitos fundamentais, no campo das minorias, no campo da educação, no campo das relações internacionais, etc. Por que não dá para fragmentar? Porque o princípio que mantém esse tipo de regime é um princípio populista fundado na negação do pluralismo, né? Ou seja, existe um povo brasileiro, é um povo que eu consigo identificar, é um povo que tem uma certa identidade, que se você não tem essa identidade, você cria, por exemplo, com um conceito suficientemente abstrato para várias pessoas se identificarem com ele, como, por exemplo, o conceito de homem de bem, entende? Outra ideia aqui é o majoritarismo, né, no sentido de que você não tem divisões internas, né? Existe uma legitimidade democrática derivada do voto e qualquer forma de oposição é uma forma de traição, né? Existe uma unidade orgânica, né? Existe uma outra característica do populismo, é um ressentimento em relação ao direito e às instituições, né? Você vê a ideia de Estado de Direito, por exemplo, é identificada como o governo das elites, né? Geralmente elites corruptas, elites que precisam ser destruídas, elites que são contra o interesse nacional. E uma outra ideia é um instrumentalismo constitucional, que pode ser feita de duas maneiras. Primeiro, você tem aqueles caras que querem rejeitar a ideia de constitucionalismo jurídico, que está ligada à ideia de limites ao poder, né? Revisão dos atos do executivo, etc. E tal. E uma outra proposta é de você fazer constantes reformas constitucionais, ou seja, sempre que a Constituição estiver no caminho, atrapalhando alguma coisa, você muda ela, né? E você vai fazendo isso com relativa frequência. Essas características, segundo Paul Blocker, que está citado aí, elas não são contingentes, elas são essenciais do populismo. Então, você exigir do bolsonarismo que abandone essas características exigir que ele deixe de ser iliberal. E aí, se ele deixar de ser liberal, ele vai deixar de representar o problema que a gente está tentando enfrentar. Então, por que não dá? Porque não existe como você fazer oposição a um regime liberal pela metade, ou de maneira fragmentada. Esse regime liberal ele vai ver qualquer ato de oposição como uma inimizade, né? Ele não vai aceitar compromissos, né? Esse que é o ponto para fechar.